Brasil pertence ao Senhor. Toda essa terra pertence a Ele. Ele é dono de tudo. Mas o Brasil é do Senhor. Mas observe a coisa interessante. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito do Evangelho de João, o Evangelho da Águia, o Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho de João foi escrito para a igreja e as suas características o colocam em destaque. Por sinal, o Evangelho de João, aqui no capítulo 4, no versículo de número 10, quando Jesus aborda a mulher samaritana, ela faz um questionamento: como pode, sendo tu judeu, me impede de beber, que sou mulher samaritana? Jesus responde a ela dizendo: se tu souberas o dom de Deus e quem é que fala contigo, tu me pediria e eu te daria da água da vida. O Evangelho de João busca identificar Jesus Cristo em todo o seu conteúdo. Quer ver? Perceba comigo. No capítulo de número 1, Jesus é retratado como o Filho de Deus. No capítulo 2, Ele é o Filho do homem. No capítulo 3, Ele é o Mestre divino. No capítulo 4, é um grande ganhador de almas. No capítulo 6, Ele é o pão da vida. No capítulo 7, Ele é a água da vida. No capítulo 8, Ele defende os fracos. No capítulo 9, Ele é a luz do mundo. No capítulo 10, Ele é o nosso grande pastor. Quem acredita nisso, dá glória a Deus, aleluia. No capítulo 11, Ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, Ele é o rei que nós esperamos voltar. No capítulo 13, Ele é o exemplo de servo. No capítulo 14, Ele é aquele que consola o coração angustiando. No capítulo 15, Ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, Ele é o grande doador do Espírito Santo. No capítulo 17, Ele é o maior sacerdote que já existiu. No capítulo 18, Ele é o servo sofredor. No capítulo 19, Ele é o Cristo crucificado. No capítulo 20, Ele é o conquistador da morte. Mas no capítulo 21, Ele restaura o pendo arrependido. E eu tenho uma notícia para te dar nesta noite: o mesmo Cristo que restaura o arrependido vai passar por aqui nessa noite. E quem der crédito a esta palavra vai sair daqui restaurando. Igreja de Jesus Cristo, quem já foi restaurado pelo meio nazareno, manifesta a tua alegria nesta noite, dando glória, falando em língua, profetizando, faz qualquer coisa, mas participa do culto nessa noite. Glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, irmão, quando eu estava lendo a Bíblia, e eu disse: Jesus, o capítulo 4 ele é especial, mas rasga aqui alguma coisa importante, algo que a gente costumeiramente não enxerga. Aí, irmão, o Senhor Deus me leva ao versículo de número 4. Era necessário passar por Samaria. Esse versículo é tão pequeno, irmão, mas expressa um verbo forte, o verbo passar. Aí diz a Bíblia que era necessário passar por Samaria. Quem era necessário passar por Samaria, meu filho? Era Jesus de Nazaré. Jesus, diz o texto sagrado, que era necessário ele passar por Samaria. Aí eu fiquei me questionando o porquê que era necessário Jesus passar por Samaria. Primeiro, porque Jesus não era a primeira pessoa a passar por Samaria, por Sicar, e nem seria a última. Mas ainda em Samaria não havia passado alguém com a autoridade de Jesus, não havia passado alguém com a força de Jesus, não havia passado alguém com o poder da palavra que Jesus tinha. Quando Jesus passa, alguma coisa acontece. Se está enfermo, Ele cura. Se está morto, Ele ressuscita. Se está angustiado, Ele alegra. Se está sonhando, Ele realiza sonho. Eu não sei qual é a tua condição nesta noite, mas eu sou como profeta de Deus nesta hora e digo para você: Ele está passando, Ele está passando, Ele está passando por aqui.
promessa permanece. Quando Jesus passa, irmão, ele vai embora. Aí as pessoas ficam dizendo: ele passou por aqui. Por que que ele passou por aqui? Porque antigamente era diferente, mas depois que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. Glória ao nome de Jesus. Eu andava assim, triste, cabisbaixo, pensando em morrer, mas hoje eu ando assim, dando glória a Deus, falando em língua, recebendo as bênçãos de Deus. Meu filho, Jesus quer passar na tua história nessa noite. Glória a Deus. A outra razão, aleluia, o texto diz que ninguém queria passar por Samaria, irmão. Essa era mais uma razão para você ter uma noção. Aleluia, todo judeu, quando estava em um percurso, em uma viagem, que eles descobriam que a rota passava por dentro de Samaria, os fariseus da época resolviam contornar a cidade de Sicar, só para não passar por dentro de Samaria. Era um preconceito miserável, mas quando Jesus olha para Samaria, para a cidade de Sicar, ele resolve passar por lá, porque quando Jesus passa, ele muda história, irmão. Quando Jesus passa, ele acende a lâmpada da liberdade. Eu não sei como você está aqui nesta noite, mas a igreja Assembleia de Deus do bairro São Pedro resolveu dar uma volta com Jesus aqui no bairro Vermelho, porque quando Jesus passa, alguma coisa acontece. O Brasil pertence ao Senhor, toda essa terra pertence a Ele. Ele é dono de tudo, mas o Brasil